Quantos aqui têm sido abençoados por esse tempo de oração? Quantos aqui já têm percebido uma mudança no que diz respeito à sua vida de oração? Ninguém, gente. Ninguém tem orado nem 5 minutos a mais. Ninguém tem lido mais nenhum minuto de Bíblia. Então a gente vai falar até o povo todo estar orando. Até todo mundo estar clamando ao Senhor. Eu creio muito profundamente, para você entender o nível de profundidade que eu acredito, muito profundamente, que Deus é o primeiro a não estar satisfeito com o nosso estilo de vida, principalmente quando diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. E eu creio isso porque a gente tem vivido preocupado demais, sim ou não? Quantos de nós não tem preocupações agora mesmo, nesse momento? Você está pensando provavelmente em algo que você tenha que resolver, algo que você tenha que fazer, uma situação adversa que você esteja passando. E o fato de estarmos nos preocupando demais já nos coloca num lugar diferente do lugar que Deus quer que a gente esteja. Porque lá no livro de Mateus, capítulo 6, vai dizer: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim ou não? Mas antes diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, se a gente não tem conseguido alinhar o reino de Deus em primeiro lugar, e se a gente tem se preocupado demais, ou melhor dizendo, se as preocupações estão acima do reino de Deus, significa que nós não estamos tendo o estilo de vida que Deus espera de nós. Pastor, você está falando isso para lançar condenação sobre a minha vida? Não. Eu estou querendo te despertar para um tempo de relacionamento com Deus. Por isso que há mais de um mês eu tenho falado diretamente a respeito de oração. E falaremos sobre oração cada vez mais, até que nós nos despertemos para esse tempo de oração. Mas eu confesso para você que antes de pregar para você, a palavra vem para mim também. Porque eu não estou satisfeito. Eu estou na luta também. Eu falo besteira também, eu faço o que não deve também. Eu às vezes me preocupo demais, eu às vezes ajo de forma errada. Mas não é porque nós estamos num momento em que não é o que Deus tem para nós, que significa que nós iremos permanecer do mesmo jeito, amém? Amém, gente? Eu tenho que resolver o negócio da luz, porque essa luz fica apagada, e aí eu acho que está todo mundo dormindo. Que aí eu dou amém, ninguém responde com amém. Aí eu dou um glória, ninguém dá um glória. Vocês podem dar amém, pode dar glória, amém? Amém. Obrigado, aleluia. E eu creio que nós precisamos deixar de ser dominados pela preocupação. E a gente precisa trocar a preocupação por uma busca profunda pelo reino de Deus. Porque eu creio e precisamos viver nessa crença de que quando buscamos o reino de Deus, tudo o que é necessário é acrescentado. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você, por acaso, já passou ou está passando por situações em que você se sentiu completamente perdido ou vulnerável? Alguém já sentiu assim? Alguém está passando por isso nesse momento? Em que simplesmente a única coisa que domina a sua vida é o medo, e você tem medo daquilo que vai acontecer, porque você simplesmente não sabe o que vai fazer? Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez isso seja uma realidade para você hoje. Talvez você esteja aqui nessa manhã com medo, perdido, esperando uma resposta do Senhor, mas ainda não sabe como receber essa resposta de Deus. E eu quero, nessa manhã, nos levar
a acessar a presença de Deus, a tal ponto em que nós seremos respondidos nas nossas orações. E nessa manhã eu quero levar as nossas vidas a um novo lugar, a um novo patamar de dependência do Senhor. Entendendo que não existe medo, não existe preocupação, não existe nada que fuja do controle de Deus. E que Ele é soberano acima de todas as coisas. E eu fico pensando, lembrando sobre quando a gente fala de acessar o reino de Deus, de acessar a presença de Deus, de nós vermos manifesta a presença de Deus. E eu sempre penso do cego Bartimeu, quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tudo que estava à sua volta mandava ele ficar quieto, mandava ele se calar, não deixava com que ele expressasse e acessasse a presença do Senhor. Mas quando nós perseveramos no Senhor, nós acessamos a presença do Pai. E ao acessarmos a presença do Pai, nós experimentamos milagres. Nós experimentamos poder de Deus. Então nessa manhã que possamos ser como o cego Bartimeu e declarar exaustivamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa o que vão dizer, não importa se vão mandar ficar quieto, não importa quantos anos eu estou numa cegueira, eu não vou parar de gritar até acessar a presença do Senhor. Eu creio que Deus está nos despertando para um tempo de oração, para acessarmos o trono da graça do Senhor e vivermos um tempo de milagres, um tempo de manifestação do poder de Deus, um tempo de derramar da presença dEle, porque eu não tenho andado satisfeito com aquilo que eu tenho vivido. Eu falo: Senhor, eu creio que não são só essas pequenas bênçãos, ou não são só essas lutas que eu tenho para viver. Eu creio que o Senhor tem mais. Eu creio que o Senhor tem mais para mim. Eu creio que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida muito mais. Você crê nisso? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Se tem algo poderoso numa vida de oração, é acessar o Antigo Testamento. Porque a gente gosta do poder de Deus, a gente gosta do milagre, a gente gosta do movimento, a gente gosta de Pentecostes, mas a gente às vezes não gosta do fundamento. Por isso que a gente não consegue sustentar avivamento. Porque a gente gosta da manifestação, mas a gente não acessa os fundamentos da manifestação do poder de Deus. E o que precisamos aprender é sobre como sustentar aquilo que Deus deseja fazer, como sustentar aquilo que Deus deseja revelar a nós. Por isso que nós precisamos fundamentar a nossa vida em oração e na presença de Deus. E eu só tenho lido o Antigo Testamento. E esses dias eu estava lendo e meditando sobre a construção lá do tabernáculo. Aí vem todo o Pentateuco, que às vezes tu dá um olhinho assim, que dá um sono. Mas todo aquele que tem sono quando lê a Bíblia vai passar a ler a Bíblia em pé. Que a gente não vai deixar de ler a Bíblia, amém? E aí, eu estava refletindo e era tanto detalhe, ali no livro de Levítico, ali Números, e eu falo assim: Senhor da glória, para que tanto detalhe? Para que tanta coisa específica que o Senhor está trazendo para nós? E o Senhor começou a ministrar o meu coração dizendo: porque eu sei o que eu quero que vocês vivam. Eu sei o que eu quero que vocês façam. E eu preciso instruir vocês. E sabe qual é o nosso problema hoje? É a dificuldade de ouvir do Senhor direções específicas. A gente corre tanto que a gente ouve o primeiro A e já diz o abecedário inteiro do que vai acontecer. A gente não para ouvir instruções específicas de Deus. A gente acha que faz do nosso jeito. Hoje, como eu digo, a gente tem um problema danado com esses coaches de coisa nenhuma, que o cara te ensina a vender R$1 milhão sem não ter vendido nada. O cara faz um curso, o cara assiste um negócio, uma coisa online, rápida, ele já quer ensinar, sim ou não? Tem um monte de gente aí, nas redes sociais, tentando ensinar um monte de coisa que não vive. Tentando levar as pessoas a viverem aquilo que não vive. Porque a gente tem escolhido fazer demais e parar
para aprender, ao invés de parar para aprender. Falamos na última semana a respeito de Maria e Marta. E o problema de Maria foi fazer, de Marta, foi fazer antes de ser. Por isso que ela ficou olhando o que estava à sua volta. E aí, gente, vou falar isso agora não, depois vocês vão saber. Minha esposa fala que eu falo demais, então vou guardar e depois eu compartilho. Vocês vão ter notícia do que eu ia falar hoje, mas vou guardar. Mas bem, vamos para o texto. 2 Crônicas, capítulo 20. Quantos acharam? Diga amém aí. Deixa eu só te dar um panorama sobre o livro de Crônicas. Se você for olhar o livro de Crônicas, ele traz semelhanças profundas dos livros de Samuel e de Reis. Mas ele traz outros elementos. Ele vai falar sobre os reinados, ele vai falar sobre Davi, mas uma coisa interessante é que não tem nada negativo sobre Davi. Ele pega a linhagem de Davi, ele fala sobre Judá, e ele vai dizendo sobre os reis que se afastaram da presença do Senhor, vai falar sobre os reis que seguiram a Deus, vai falar sobre a história de Salomão, vai falar sobre a reconstrução do templo, vai falar sobre quando Deus diz que Davi não vai poder reconstruir o templo, porque ele era guerreiro e havia muito sangue nas mãos dele, e que na verdade Deus queria levantar alguém que fosse puro, e aí tem Salomão que reconstrói o templo. Então o livro de Crônicas, ele é cheio de história. Fala sobre adoração, fala sobre reconstruir um templo, e eu creio que estamos num tempo de reconstruir o templo, de entrarmos numa verdadeira adoração. Ele fala sobre avivamento espiritual da nação, e eu creio que o Senhor está nos despertando para esse tempo, amém? Um tempo de avivamento, um tempo de despertar, um tempo de poder de Deus. E a partir do capítulo 17 de 2 Crônicas, vai falar de um rei chamado Josafá. Josafá, ele é um homem que é temente a Deus, mas por um determinado momento, ele acaba se vinculando a Acabe. Todos aqui conhecem Acabe, esposo de Jezabel. Mesmo diante de uma orientação do profeta dizendo que eles não deveriam se vincular, Josafá não deveria se vincular a Acabe, ainda assim eles se vinculam e resulta na morte de Acabe, mas o Senhor misericordioso livra Josafá da morte. E aí a gente chega no capítulo 20, que é o que eu quero me ater nessa manhã. E vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 29. Amém? Vamos lá então ler a palavra de Deus, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 1, e diz: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo, repita comigo, teve medo, e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: o Senhor, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti,
pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Verso 17. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Vestidos com ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Verso 25. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras,
quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Pai, nessa manhã nós queremos receber da Tua palavra. Assim como eu creio que o Senhor já começou a manifestar o seu poder através da leitura da Tua palavra. Porque cremos que a Tua Escritura é poderosa. Nós cremos naquilo que a Tua palavra nos garante. E Espírito Santo de Deus, nós nessa manhã desejamos acessar a Sua presença, a Sua manifestação e o Seu poder, assim como Josafá acessou. Nós queremos mais poder, nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. O texto que a gente acabou de ler, ele vai falar um momento muito importante na vida de Josafá, em que ele está diante de uma situação adversa, ele está sob ataque. O que Josafá escuta é: tem um homem, tem uma multidão vindo contra você. E diante dessa situação, diante dessa iminente crise, no verso 3 vai dizer que Josafá teve medo. Então preciso te falar uma coisa para acalmar o seu coração. Não há problema em ter medo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, tem que ter o ei, vamos lá, ei, não tenha medo. Perdão, falei errado. De novo, ei, não tem problema de ter medo. Josafá teve medo. O segredo é o que fazemos quando estamos com medo. O que a gente faz quando o medo bate a nossa porta? O que a gente faz quando o medo se materializa ali na nossa frente? O que nós fazemos diante do medo? Josafá tem a resposta. No versículo 4, logo em seguida vai dizer, na verdade no próprio versículo 3 vai dizer: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Em toda circunstância de medo, a nossa decisão precisa buscar o Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei as lutas que você tem passado, mas mesmo com medo, busque o Senhor. A nossa principal e melhor escolha é buscar a face do Senhor. E quando o texto está dizendo para a gente que Josafá buscou o Senhor, ele está dizendo que Josafá orou ao Senhor. Josafá se colocou diante do Senhor. Josafá se coloca perante Deus, na casa do Senhor, proclamando jejum por toda Judá, por todo o reino, para pedir socorro ao Senhor. No tempo de medo, nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneia. Quando diz o salmista: olharei para o monte, do monte vem o meu socorro, ele está dizendo: eu estou olhando para o alto, eu estou olhando para o Senhor, porque eu sei que mesmo na adversidade, o Senhor vem em meu favor. A gente precisa olhar para o Senhor e ter Ele como o nosso porto seguro. A nossa decisão precisa buscar ao Senhor, pedir socorro a Ele. E mais do que isso, quando nós estamos aqui reunidos enquanto igreja, e o texto é muito claro, quando diz que eles vão à casa do Senhor, por isso que você não pode ficar querendo andar sozinho, por isso que você não pode achar que você pode ser cristão sozinho, porque é a manifestação do poder de Deus, quando a igreja se junta para orar, quando a igreja se junta para clamar ao Senhor, aí há a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos entrar num mover de busca pelo Senhor. Os momentos de crise são oportunidades maravilhosas para um tempo de alinhamento espiritual coletivo. Porque quando a gente vai olhando no fundo mesmo, não tem ninguém bem, sim ou não? Sim ou não, gente? Tu fala 5 minutos com qualquer pessoa, tu já pensa: esse daí está mais lascado que eu. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa,
E aí eu vi o negócio dele tremendo assim, ó. Só que o meu treme também, né? Só que eu achava que ninguém via. Aí eu falei assim, caraca, como eu vi o dele, o povo vê meu negócio tremendo aqui também, sabe? Quando você está estressado, só eu que fico estressado, gente? Que o olho dá aquela tremida assim? Se tu não sabe, é estresse. Tem que procurar ajuda. Amém? Tem que se desestressar. Quando a gente está perto, a gente vê que não sou eu que estou mal, não. Está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no sufoco. Está todo mundo precisando de ajuda. Por isso que a gente diz hoje, tem aquele ditado, ninguém solta a mão de ninguém. Porque quando um está caindo, o outro está levantando. Quando o outro está levantando, o outro está tentando derrubar. E não pode. Mas a gente tem que andar junto. A gente precisa caminhar em unidade. Porque quando Josafá se depara com essa situação, não é só ele que vai ser atingido, não. Todo o povo vai ser atingido. Por isso que a gente precisa orar em casa. Por isso que a gente precisa levantar um clamor com as nossas famílias. Porque quando um é atingido, todo mundo é impactado também, sim ou não? Às vezes é a tia lá de longe, que tu não vê há 30 anos. Aí começa a família pedindo vaquinha, sim ou não? Tu nunca nem viu, tu tá no meio do bolo também. Aí daqui a pouco tá fazendo um pix para gente que tu nem conhece. Tu tá ajudando gente que tu nem sabia que era parente teu. Tu entra no grupo, tem DDD 11, 22, 50 e tanto. Tu fala, meu Deus do céu, não sabia que o Senhor já tinha me levado para as nações com a minha família. Sim ou não? Porque quando bate num, acerta todo mundo. Por isso que quando a gente precisa orar no coletivo. E no tempo de medo e desespero, o clamor precisa ser um clamor coletivo. Amém, gente? Mas sabe o que é interessante no texto? É que Josafá, ele tem medo. Josafá decide buscar o Senhor. Josafá chama todo mundo para a responsabilidade. Mas lembra que eu falei sobre acessarmos a presença do Senhor? Amém? Até então, Josafá está fazendo para fora. Teve medo, pediu ajuda ao Senhor, falou, vou buscar ajuda a Deus. Vou na casa, vou convocar todo mundo. Ele está fazendo os movimentos corretos para quê? Para acessar a presença do Senhor. Para acessar a manifestação do poder de Deus. E é isso que a gente vai ver agora. Porque deixa eu te falar uma coisa. Existe uma forma certa de orar. Você sabia disso? Lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7 diz assim: peçam, lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quantos aqui estão com resposta sem oração? Quantos aqui às vezes estão batendo e não estão abrindo? Quantos aqui estão buscando e não estão achando? Se a palavra de Deus nos garante que aquele que busca, acha. Se nós não estamos achando em oração aquilo que estamos colocando diante do Senhor, nós precisamos ajustar a forma que estamos orando. Amém? Porque a gente não pode orar do jeito que a gente quer, da forma como a gente quer. Nós precisamos orar alinhados com aquilo que Deus deseja fazer, para que a gente seja efetivo na oração. Porque senão, a gente daqui a pouco está orando coisas que não tem a ver com o caráter de Deus. A gente está pedindo coisas que Deus não vai fazer, porque são contrárias a quem Ele é. E eu quero, a partir de agora, falar com você sobre uma oração que gera resposta. Então veja bem, Josafá, numa situação adversa, teve medo, buscou o Senhor e acessou a presença do Senhor da forma correta. E eu quero destrinchar com você nessa manhã essa oração que Josafá fez do versículo 6 ao versículo 12, amém? E eu quero estabelecer com você 5 princípios a partir dessa oração. A primeira delas é que ele começa declarando quem Deus é. Isso tem a ver com a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Ele começa dizendo: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu
Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Senhor, tu és soberano. Senhor, tu és exaltado. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, porque do Senhor é o governo de todas as nações, o Senhor tem o poder, o Senhor tem a autoridade, o Senhor tem o domínio. Eu começo a partir da minha oração a estabelecer a soberania de Deus sobre a minha vida. E por que eu preciso fazer isso? Porque até aquele que não crê começa a crer. Até aquele que não acredita começa a acreditar, porque você começa a dizer: Senhor, Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o domínio. O Senhor é soberano. Ele não começa falando de problema, Ele não começa reclamando, Ele começa estabelecendo quem Deus é. E Ele começa estabelecendo quem Deus é para alinhar o nosso coração com a expectativa daquilo que Deus pode fazer. Porque toda vez que eu não coloco o Senhor no lugar que é devido, as minhas expectativas sobre Ele não estão no nível que Ele pode operar sobre a minha vida. Então eu preciso estabelecer quem Ele é. Senhor, Tu és soberano, Tu és grandioso, Tu és o Deus de Israel, Tu és aquele que livra da morte. O Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é quem faz o milagre acontecer. Precisamos, para acessar o trono da presença de Deus, declarar quem Ele é. A visão de Apocalipse, de João lá em Apocalipse, é uma visão de adoração, santo, santo, santo. É soberania. Estabeleça a soberania do Senhor sobre a sua vida. A segunda coisa em que uma oração acessa ao trono da graça de Deus é trazer à memória aquilo que Ele já fez. É o governo, é o domínio dEle. Josafá começa a declarar: foi o Senhor quem deu a terra. Foi o Senhor que estabeleceu o povo, foi o Senhor quem fez a promessa, foi o Senhor que já agiu, e eu creio que o Senhor pode agir de novo. O Teu é o governo, Senhor, Teu é o poder. Governa sobre a minha vida, Pai. Uma hora eu já achei que não tinha solução para mim, mas o Senhor já veio em meu favor. Estabeleça o governo do Senhor. Se lembre aquilo que Ele já fez na tua vida. Olhe para onde Ele já te tirou. Olhe para quanto Ele já te sustentou. Lembre-se do quanto o Senhor já lutou em seu favor, de quantos livramentos Ele já te deu, de quantas mortes o Senhor já te livrou. Não era nem para você estar aqui, mas o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te livrado. Não olha só para os problemas, não. Olha porque Ele tem te sustentado até aqui. Seja grato, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O governo do Senhor sobre nós. A terceira coisa sobre acessar o trono da graça de Deus que precisamos fazer é ser diretos ao ponto. Tenha clareza sobre os medos que você tem enfrentado. A gente às vezes faz muito rodeio. A gente chama de problema aquilo que é pecado. A gente fala de dificuldade aquilo que estamos vacilando mesmo. O que Josafá faz é falar do problema. Senhor, os inimigos estão vindo. Estão tentando me destruir. A ameaça é real. Senhor, eu estou pecando. Senhor, eu estou ansioso. Senhor, eu estou preocupado. Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu não tenho o que fazer, a minha vida não tem solução, eu estou pensando em tirar a minha vida, não sei o que você está passando. Tenha clareza naquilo que você quer que o Senhor faça. Ah não, Senhor, talvez, se você quiser. Ei, nem você acredita naquilo que você quer. Como é que você quer trazer à existência aquilo que está na glória? Como você quer declarar: Senhor, faz aqui na terra como é no céu, se nem você crê naquilo que Deus pode fazer?
Se você nem nas tuas palavras é capaz de ter clareza naquilo que você quer que Deus faça. Às vezes a gente não recebe, porque a gente não sabe nem pedir. A gente não sabe nem como colocar diante de Deus. A gente fica o tempo inteiro, não, Senhor, porque se for da tua vontade. Meu amigo, deixa eu te falar, sendo da vontade de Deus, se tu falar com jeitinho ou sem jeitinho, vai acontecer ou não vai acontecer. Só que a gente precisa se posicionar com clareza. A gente precisa se posicionar com clareza naquilo que a gente quer, trazer entendimento. Tem uma coisa aí sobre que a gente precisa, que a gente fala um mal disso, mas a gente precisa trazer existência, materializar a nossa fé. Começar a profetizar. Começar a declarar. Começar a ter palavras de vitória, palavras de direção, palavras de condução, palavras assertivas diante do Senhor. E não ficar, não, Senhor, talvez, quem sabe. Ei, é tempo da gente agir com clareza. É tempo da gente se posicionar com clareza. A gente, no final do culto, a gente vai entregar um papel para você. A gente vai iniciar uma campanha de 7 dias de oração e jejum. 7 dias. E o papel que você vai receber vai ter lá, meu alvo de oração. Tu vai escolher um alvo de oração. E você vai falar assim, Senhor, abençoe minha família. Não. Se tu está com crise no casamento, tu vai botar. É crise no casamento que eu estou pensando em me divorciar. Se quiser escrever no verso, tu vai escrever. Senhor, abençoe minha vida. Não, qual é o tipo de bênção que você quer? Senhor, preciso... É ser claro. Tá aqui. Você vai começar uma campanha, 7 dias de oração. Todos os dias, a partir de amanhã, 6 horas da manhã. Se tu não está no grupo da igreja, tu vai ficar de fora. Porque vai ser no grupo da igreja. A gente vai chamar aquele vídeo ali do WhatsApp, rapidinho. Meia hora no máximo. A oração. Oração. Amém? Vou estar sozinho amanhã, eu acho. Apresentar o problema com clareza. Ah, pastor, 6 horas é difícil para mim, então não recebe a benção. Brincadeira. Mas é verdade. Tem que orar, né? Tem que se esforçar. Começar já o dia consagrando ao Senhor. Acordar um pouquinho mais cedo. Sim ou não? Aí vai lá, pastor, porque eu durmo muito tarde. Vai dormir cedo. Não é verdade? Bem, que eu não tenho tempo. Precisamos apresentar o problema com clareza. Depois de apresentarmos o problema com clareza, existe um ponto muito sensível, que é reconhecer que nós não somos capazes. No versículo 11 vai dizer: eis que eles estão recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste por herança. Início do versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há força nenhuma. Então, anteriormente, eles falam com clareza sobre aquilo que estava difícil, amém? Agora, eles estão entregando ao Senhor e dizendo: Senhor, não tem força em mim, eu não dou conta, eu não consigo, eu entrego. Eu não vou tentar mais ficar medindo força com o Senhor, tentando dar um jeito em coisa que eu não dou. Existem coisas que só o Senhor vai fazer. Não é para você ficar lutando com a sua própria força. É declarar: Senhor, eu não dou conta, eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Porque quando nós passamos a confiar e entregar em Deus, Deus começa a agir. Deus começa a fazer. E o quinto e último ponto sobre a oração é que declara total dependência de Deus, rendição. Talvez nessa manhã, o que você precisa fazer é se render aos pés do Senhor
e dizendo: Senhor, eu estou ajustando a minha visão agora, eu vou colocar os meus olhos diante do Senhor. Os meus olhos não vão estar mais nos problemas, os meus olhos não vão estar mais nas minhas lutas, os meus olhos estão sendo postos diante do Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Enquanto os nossos olhos estiverem no problema, nós não iremos acessar o trono da graça de Deus. Nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos nos entregar a Ele. Nós precisamos nos render ao Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem agora, porque eu creio que nós precisamos nos render aos pés do Senhor essa manhã. Nós precisamos tirar todo o medo do nosso coração e estabelecer o trono do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero nessa manhã levar a você, agora aqui nesse lugar, a praticar a oração que acessa o trono de Deus. Eu quero que nessa manhã você comece a declarar a soberania do Senhor. Que você se lembre do que Ele já fez na tua vida. Que você lembre que o governo é dEle. Que você lembre que a última palavra é dEle. Que se você chegou até aqui, foi o Senhor que te trouxe. Mas que você também abra o seu coração e apresente as suas dores ao Senhor com clareza nessa manhã. Não é com enfeite, não é com discurso bonito, não é com palavras bonitas, mas é com verdade. Porque Deus conhece o que você está passando. O Senhor conhece a tua história. Peça ao Senhor nessa manhã. Mas ao pedir ao Senhor, reconheça o quão falho você é, o quão pequeno você é, e entregue tudo a Ele. Entregue tudo ao Senhor. E se renda à presença dEle. Volte os seus olhos para o Senhor. Volte os seus olhos para Cristo. Veja Ele cuidando de você. Veja Ele manifestando o seu poder na tua vida. Existe uma chave para acessarmos o trono da presença do Senhor. E essa chave é Jesus. A forma que temos para entrarmos na presença do Senhor é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, de Jesus. Talvez nessa manhã você precise entregar a sua vida a Jesus, estabelecendo a soberania dEle sobre a tua vida. Que você possa pegar o medo, que você possa pegar as suas dores, que você possa pegar as suas frustrações nessa manhã e colocar diante do Senhor, reconhecendo que sem Ele você nada pode fazer. Eu quero convidar você a dar esse passo de fé nessa manhã, que ainda não fez, entregando a sua vida a Jesus. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. E eu quero convidar aqueles que desejam hoje entregar a sua vida a Jesus,
a repetir uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir. É você e Deus. E diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que sou falho. Eu reconheço que sou pecador. O medo tem dominado o meu coração. A preocupação tem dominado os meus dias. Mas eu entrego a minha vida a Ti nessa manhã, crendo que o Senhor virá em meu favor. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E escreve uma nova história para mim. Em nome de Jesus. Amém.